E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido, hoje eu tô num lugar diferente. Falei que ia trazer vocês nos lugares que eu vou. Hoje eu tô aqui no Cuba Itaú, né? Um lugar que é o espaço, é uma incubadora de diversas startups, de diversos nichos, empresas com extremo potencial. Foi nesse prédio aqui que eu já cheguei a realizar hackathons com o Rodrigo Terron, né, da New Hack. Nesse prédio aqui teve qual? O da Qualcomm, isso, da empresa Qualcomm. E, meu, aqui é um lugar que eu já vi em evento falando de IA, eu já vi em evento que eu só vim pra fazer networking, porque tem muita gente foda aqui. Já fui em corrida do pessoal que frequenta aqui bastante também. Recomendo um dia, se vocês quiserem, me mandem mensagem ou busquem achar pessoas desse ecossistema, porque com certeza vocês vão aprender alguma coisa com a galera que está aqui. E, bom, já são tipo 10 horas da noite, então não tem absolutamente ninguém aqui. Vocês derem uma olhada, é enorme e não tem ninguém. Vou fazer um tour, tá, com vocês, só pra vocês darem uma olhada, conhecerem o espaço. E tem uma pessoa só aqui que passou o dia inteiro comigo, que é o Arthur, da UNI, que basicamente é um parceiro comercial da Xeno. Então, hoje a Xeno cuida dessa parte de ter ideias, arquitetar projetos. E aí, quando a gente chega na parte do lançamento, né, algo mais B2B, e em alguns cenários B2C, a UNI integra com a gente e nos auxilia nesse processo de achar clientes para os nossos projetos, certo? Então, eu vou dar uma geral com vocês aqui, mostrar os espaços que tem e já já a gente vai lá conversar com o Arthur. Vocês podem ver que, meu, é um espaço muito disruptivo, né? Tipo assim, você pode estar trampando, ficar aqui deitadinho, pá, de boa. Aí ali do nada tem a amizade é um amor que nunca morre. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Porque, né, às vezes a amizade com sócio é difícil, né? Aqui eu sei que tem bastante sociedade. Ali tem um espacinho pra gente comer. Aqui tem outro espaço que eu gostei bastante, né? Bem resenha. Caraca, eu não tinha percebido que era o escorregador. Calma aí, a gente vai ter que descer. Ô Arthur, você viu que isso aqui era um escorregador? Porra, eu não sabia, velho. Ó, Arthur lá embaixo. Vamos ver aqui a parte de cima. Tem um outro escorregador, né? Já não bastasse um, tem outro. Aqui em cima já tá tudo apagado, ó. Mas é outro espaço inteiro, igual lá de baixo. Aqui em cima você pode ter um momento meio CEO, né? Dono de empresa aqui olhando, a galera trabalhando lá. E aí, bom, vamos correr aqui pra ir lá gravar com o Arthur. Não, esse aqui é o mais da hora. Pegar um copinho aqui. Aguinha, né? Pra gente conseguir gravar o vídeo em paz. E bora lá. Chegamos aqui embaixo. Aqui, ó, caixinha do fone. Esse é o Arthur. E, pera aí, deixa eu te dar aqui. Pessoal, como todos os vídeos aqui são bem improvisados, eu botei um papelzinho aqui só pra fazer uma mídia de entrevistador. E hoje eu vou entrevistar o Arthur, que eu comentei lá com vocês. Prazer, gente. Então, Arthur, quantos anos você tem? Qual é o seu nome, mesmo já tendo falado? Bom, um prazer conhecer vocês, pessoal, e um prazer estar aqui no vídeo do grande Luiz Russo. Eu tenho 23 anos e empreendo desde os 16 anos, já tive de tudo, já tive desde loja de dropshipping até empresa de e-commerce, agência de marketing digital, e uma das últimas experiências que eu tive foi uma churrascaria de carnes nobres em Patos de Minas. Inclusive, se tiver alguém aí de Patos de Minas vendo isso, Cara, tive uma churrascaria lá. essa foi uma história totalmente fora do padrão, porque de todos os eventos de digital que eu fui, ou sei lá, qualquer um, eu nunca conheci com um cara que teve uma churrascaria, né? Eu conheci o Arthur, ele tinha One AI, aí hoje ele virou pra mim e falou assim, não, eu tive uma churrascaria. Eu falei, mano, como assim? Churrascaria. Então, mano, acho que é interessante, conta pro pessoal, assim, como foi ter uma churrascaria. Eu acho que é um mundo totalmente diferente do que o pessoal tá acostumado a ver, né, em vídeo de coach, essas coisas. Cara, eu tava até... Hoje, quando eu fui falar pro Luiz, eu contei pra ele o quanto ter essa churrascaria mudou muito de mim. Por quê? Primeiro que, não sei se alguém conhece, Patos de Minas é uma cidade que não tem mais do que 200 mil habitantes. E aí, eu e meu amigo, que era meu sócio na época,
a gente decidiu montar uma espetaria num estacionamento. Só que aí as coisas foram começando, a gente começou a desenhar cardápio, desenhar o lugar, contratou um arquiteto para estruturar tudo, um designer de interior. E a gente foi falando, cara, isso aqui tem condições de virar uma churrascaria de carnes nobres. Vender ancho, chorizo, cupim na laranja, short rib, tibone. Então você manja de churrasco pra caralho. Manjo pra caralho. Especialista, assim. Eu sou especialista, mano. Eu sei fazer Marcar o churrasquinho, assim. Sei fazer uma carne no ponto de Deus, assim, cara. Fica bom. Bota um chimichurri. Só precisa de sal grosso e só. Você manja Às todo o vezes processo, assim. Todo o processo. Tipo assim... Dá uma temperada. Se você... Tipo assim... Dependendo do nível, né? Parrilha é uma técnica que veio lá da... Não sei se é Uruguai ou Argentina agora. Acho que é Argentina. E, tipo assim, tem até a técnica de, tipo assim, se você jogar sal demais, a carne pode ficar um pouco mais seca. Entendi. E aí ela perde sabor. Se você joga, por exemplo, sal antes de colocar ela no fogo, ela fica mais seca. Então, muitos caras, os mais, vamos dizer assim, raiz, tempera depois que já está pronta para cortar. Tá ligado? Saquei, tem que da deixar hora. ela descansar também e ela fica um pouco mais mole. Então, tipo assim, na minha churrascaria, a gente só trabalhava com carne Angus. Para quem não sabe, Angus é uma das melhores espécies de boi porque ele foi modificado geneticamente para ter maturação, umas gorduras dentro das fibras dos músculos das carnes. Então é uma carne muito mais saborosa. Por exemplo, a do Wagyu, que é uma carne japonesa, que é cara pra caralho o quilo, ela é melhor do que o Angus porque ela tem mais espessura ainda de gordura entre as fibras. Então ela é um pouco mais maturada, um pouco mais com gordura. E aí isso aumenta também, porque um fato muito interessante, eu estou entrando no nível técnico aqui, mas tipo assim, é muito difícil atingir as espessuras de gordura nas fibras dos bois. Eles precisam tipo ser resfriados antes do abate. Tem toda uma técnica. Trampo, assim, é muito louco, cara. Aí eu comecei a estudar isso, comecei a aprender sobre carne, churrasco. Eu e meu sócio criou tudo do zero, cardápio, estrutura, inauguração. A gente estava até contando para o Luiz, aconteceu de tudo nessa experiência. Realmente. Realmente é uma coisa muito diferente, porque quando você roda um negócio online, você tem uma loja online, marketing... Primeiro que não é físico, né? A experiência do físico pro digital já é totalmente diferente. Tudo, porque, tipo assim, você precisa de gente para rodar a operação, você precisa atender muito bem os clientes de forma presencial, você precisa cuidar tanto do digital quanto do físico. Sim. E um chão precisando varrer é uma coisa que você tem que, tipo, se atentar todos os dias. Uma coisa que no online... Uma cozinha que não tá limpa, nossa. É uma fiscalização que vai te foder, é um cliente que vai passar mal, é um funcionário que não tá Exato, satisfeito. ainda mais quando é alimentício. E alimentício. Puta Eu que não pariu. teria alimentício. Não, tipo assim, é porque foi uma das coisas que caíram na minha mão, assim, e eu quis pegar e botar pra ver, mas se hoje alguém falasse, Arthur, faz tudo de novo, eu acho que eu não faria, cara, porque não tem nicho mais difícil do que esse. Não estou desmotivando nem nada, é questão de preferência, dá para ganhar dinheiro, tem como ter margem, você aumenta seu CMV, você cria operações, você cria marca, você cria franquia, você expande, igual qualquer negócio. Mas hoje, na minha perspectiva, tanto de crescimento, de tudo que eu já fiz, eu acho que não faz sentido eu ter um operacional alimentício. Eu investiria, talvez eu construiria alguma marca em cima, alguma coisa assim, um lançamento, mas, pô, fazer do jeito que eu fiz, do zero, sem capital, fazendo o negócio vencer, apostando, todos os dias apostando. Até porque eu acho que tem um ponto muito importante que eu acho que todo mundo que quer empreender passa, que é assim, é aquilo. Primeiro que há a dificuldade em sair do 0 pro 1000, aí existe a grande dificuldade de sair do 1000 pro 10.000, que já é grotesca, parece não parecer, mas quando você está empreendendo e a gente não está falando de faturamento, a gente está falando de dinheiro no teu bolso. Mensal ainda. Mensal, exatamente, de 1.000 para 10 mil reais. E depois já tem a quebra dos 10 mil para 100 mil reais, que daí a gente já está falando de outro jogo totalmente. E aí quando você pensa, mano, o meu primeiro all-in é uma churrascaria, tipo, o cara ele pulou pra Champions League no começo, tá ligado? É muito difícil, entendeu? E você falou assim, pô, não voltaria atrás, mas você não acha que essa experiência mudou totalmente a sua forma de enxergar não só os negócios, mas também o mundo real, te ajudou a se conhecer também? Não, na verdade, eu posso ter falado errado, mas
não é que eu me arrependo ou eu não faria, tipo assim, eu não faria de novo. Você não faria de novo. Mas O que gostaria de ter aconteceu, vivenciado. pra caralho, ela me moldou, hoje eu sou muito mais maduro, entendo muito mais de negócio. Tava até falando pro Luiz, uma coisa que ficou pra mim assim, depois de toda essa experiência, por mais que deu errado, por mais que a gente chegou a faturar bastante, chegou a ter estrutura muito boa, chegou a ter mais de 8 mil seguidores no Instagram, reconhecido na cidade e tudo. Cara, quando a gente foi finalizar por questões de caixa financeira e tal, eu olhava pra tudo e falava assim, cara, olha tudo que eu fiz, eu sou capaz de qualquer coisa. Exato. Eu tava contando até pra ele, a gente precisava colocar bloquete no chão pra mulher bonita com salto poder pisar e entrar na nossa churrascaria, pra economizar na diária de PD, pra tipo, economizar no dinheiro, porque a gente ia inaugurar, a gente precisava economizar o máximo possível de dinheiro e qualquer diária de pedreiro era 120, 220 reais. Cara, teve uma época faltando, tipo assim, 3 semanas para inaugurar. Eu e o meu sócio, todos os dias, no sol do meio-dia, na noite gelada, só com a luz iluminando, a gente estava lá colocando areia e bloquete em cima, areia, bloquete em cima, e a gente colocou tanto, eu tenho esse vídeo até hoje, que em todas as pontas dos nossos dedos, porque os bloquetes de cimento são um pouquinho pesados e eles são meio ásperos, mesmo usando luva, mesmo pegando na mão a seco, a gente foi pegando tantos e fazendo tantos que ficou carne viva sangrando nos nossos dedos. Aí eu lembro que eu até gravei e falei assim, ó, quando falaram que foi sorte, que não sei o quê, Essa tá aqui, frase ó, sangrando. essa frase é, tipo, tradicional. Tradicional Todo mundo já pra caralho. gravou isso. E aí foi o que a gente falou, tipo, mano, hoje a gente tá aqui no Cubo, que é um espaço que tem uma puta infraestrutura. A gente vai ali na maquininha, pega comida, tamo no ar-condicionado, num dia que tá super quente. Uma vista do caralho, Uma vista da do Vila caralho, Olímpia aqui. exatamente. Tipo, se a gente olhar aqui, meu, vocês têm uma puta visão, você não tem o que dizer, Depois entendeu? você mostra pra Depois galera. eu mostro pra vocês. A gente tava editando aqui, eu esqueci de gravar a vista pra vocês, né? Então é mais ou menos isso que a gente vê agora de noite. E cortando um pouco o assunto da churrascaria, indo um pouco agora pro nosso mundo, que tá mais ligado ao Cubo Itaú, tá mais conectado a Xeno, e eu comentei lá sobre a OneAI. Bom, depois de você ter feito uma churrascaria, ter aprendido sobre corte de carne, depois, todo mundo que me conhece sabe que eu cozinho muito mal, então eu não consigo fragar como é que faz carne ou qualquer outro alimento. Não tinha como você ter dificuldade com programação, fazendo agente. Então conta pro pessoal como que funciona hoje a sua operação, qual que é a sua entrega. Eu acho que um pouco mais pra frente também sobrar tempo, porque, gente, ainda vou investir aqui em material, tá? Para os vídeos serem maiores. Eu acho que é bacana você explicar, tipo, alguma treta que você já teve com o cliente, alguma Boa. dificuldade que você teve na Uma OneAI. coisa bem real, né? Dia a Bem dia. real, exatamente. Boa. Bom, dando um breve resumo pra galera, eu tenho uma empresa que chama One IA Soluções, então quem quiser dar uma olhada no site é OneIA Solucoins, sem o tio e o cedilha.com.br. E basicamente a gente cria times de prospecção ativa para as empresas do zero com inteligência artificial, com agentes de inteligência artificial. A gente entende a oferta, entende o ICP, onde ele está, os canais de comunicação, a jornada de compra dele, mapeia tudo isso e cria todo o processo, desde a geração dos leads, como LDR mesmo, fazendo cruzamento de dados, web research, LinkedIn e enriquecimento de telefone, quanto também a própria prospecção ativa de mensagem inicial, abordagem, levantada de valor, levantada de mão, contorno de objeções, agendamentos, para que a empresa tenha ali uma geração qualificada de leads de forma automática, sem ter dores de cabeça com encargos, sem ter dor de cabeça com processos lentos, rampagem, turnover, ou perder leads, vazar leads por uma falta de resposta rápida ali até em final de semana, ou até no dia a dia mesmo. Sim. Porque um dado que eu vi esses dias, inclusive, é que a média hoje de uma empresa brasileira responder uma pessoa é 47 horas. E se você demora 5 minutos para atender uma pessoa, você tem 21 vezes menos chance de qualificar ela. Só em 5 minutos já. Posso te contar uma história só te interrompendo? Tranquilo. Eu tive uma outra empresa e eu conversei com um cara uma vez, ele me contou uma história que me pegou muito sobre isso, do atendimento. Ele falou assim, cara, eu sempre consumia em um lugar de salgadinhos no Rio de Janeiro. E era tipo o melhor lugar de salgadinhos do Rio de Janeiro. Então, porra, todo mundo ia, os caras deveriam faturar muito. Ele falou, aniversário da minha filha, eu liguei pros caras, mandei mensagem, tipo 5 horas seguidas, porque eu falei, não, eu quero que seja esse salgadinho, esse salgadinho, esse salgadinho. Não responderam o cara. Em resumo, o cara teve que ir até lá, presencialmente, comprar, fora, meu, o desgaste. E aí você pensa, meu, pelo amor de Deus, tipo, se é o maior e tem esse problema,
quantos clientes esses caras não estão perdendo, entendeu? O cara Pra ficou 5 caralho. horas lá mandando mensagem. Nossa. Então hoje o Arthur, ele soluciona uma dor que ela é muito real. Hoje, se eu mandar mensagem para um barbeiro, um dentista, qualquer prestador de serviço, e o cara me demorar às vezes 10, 20 minutos, cara, eu já perdi o tesão. Porque às vezes eu mandei mensagem na hora, mano, já quero fechar. Eu quero fazer uma tatu aqui. Pô, tô há Exato. 2 semanas tentando falar com os caras e eu não consigo. Eu desisti, vou fazer com outros. Exatamente. O cliente, quando ele vai, tipo, tomar uma decisão de compra, ele vem por algum sinal, por algum gatilho, por alguma vontade, algum interesse, e você tem uma expectativa dele ser respondido que é muito alta. Se você demora e não atende ele quando essa expectativa está alta, ela cai muito rápido. Exato. Ele começa a chamar outras pessoas, tipo, a maioria dos clientes brasileiros, inclusive na jornada de compra, sempre gosta de comparar preço, então ele nunca chama uma pessoa só. Então é literalmente isso, se você não atende os seus clientes em menos de 5 minutos, você está tendo 21 vezes menos chance, só em 5 minutos já, de qualificar alguém. Imagine 1 hora, imagine 47 horas, que é a média brasileira hoje. No aniversário da filha do cara, meu, olha o gatilho. Meu Pois bem é. mais precioso no Exato. Instagram de Salgadinho hoje, pelo Não, amor de Deus. e ele estava com tanta vontade que ele foi atrás. Foi atrás, Então exatamente. imagina o quanto que esse cara não estava qualificado para comprar, por Qualificado pra exemplo. comprar, Então exatamente. a empresa perdeu a venda. Então basicamente é essa dor que a gente resolve e não é ferramenta no code, não é ferramenta Whopper que conecta LLM, nada disso. A gente tem uma infraestrutura bem enterprise mesmo, onde a gente desenvolve por meio de Python, LangChain, LangGraph, tudo em servidor Azure Cloud, e a gente literalmente faz toda essa estruturação comercial para a empresa, entende, faz os follow-ups, faz as estratégias, faz as cadências, faz todos os disparos, as mensagens, valida com eles e coloca uma IA para rodar e trazer a escala. Então, isso que eu tenho visto que tem trago mais resultado ainda, porque além da gente colocar a estratégia, que além da gente aprovar com os clientes e tudo, a gente também desenvolveu o processo de LDR, onde a gente literalmente consegue gerar o ICP da pessoa, principalmente B2B, do zero. A gente entende o tipo de empresa, o tipo de decisor, o tipo de filtro para classificar essa empresa, faturamento, onde ela está, localização, e literalmente vai atrás dessa empresa, cria uma banca de dados e coloca uma IA para prospectar. E um ponto importante de todo esse processo que o Arthur comentou é algo que as pessoas não prestam muito atenção e a gente, como Xeno, como a gente atua em diversos nichos, arte, automobilístico, agro, vendas, indústria, entre vários outros, a gente percebe, é que hoje, nessa ansiedade, nessa agonia de eu quero implementar a inteligência artificial na minha empresa, eu quero colocar um agente, eu quero fazer um sistema de gestão aqui, um RPzão com inteligência artificial, ou quero fazer um sistema de prospecção, o que o pessoal não presta atenção é a parte de dados. Então, segurança de dados, não olham para a LGPD, e assim, é aquilo, né, Arthur? Pode até dar certo por um tempo, mas uma hora a casa cai. E quando a casa cai, o preço, né, bate na sua porta e aí, bom, tem as suas consequências. Cobra caro. E cobra muito caro, exatamente. E assim, por que eu tô falando da OneAI? Porque, como eu disse, eles são parceiros comerciais nossos e hoje a gente tem um projeto grande batendo na porta, cliente querendo fechar, igual o cara do Salgadinho, a única diferença é que a gente atende, né? E a gente insiste falando, não, vamos analisar passo a passo, mesmo que demore um tempo, mesmo que você queira isso para ontem, porque é melhor a gente ser preciso, né, no que a gente está fazendo, do que na ansiedade, beleza, vamos fazer para a semana passada, e aí vira uma bola de neve e a bomba estoura lá na frente com o cliente, consequentemente na gente. Então acho que também é válido você falar um pouco sobre isso, LGPD, Boa. por que de cuidar dos dados das pessoas, por que isso é importante. Boa, nossa, excelente ponto. Trazendo só esse gancho que você trouxe do cliente batendo na porta e a gente arando o terreno, isso é uma coisa muito importante porque quando a gente fala de inteligência artificial, a galera acaba achando que é um pouco de mágica, que as coisas simplesmente acontecem por causa do hype que está tendo tudo em cima. Porém, quando você realmente
entende ao fundo, você sabe que, na verdade, como os modelos de linguagem eles são todos previsíveis e estão só fazendo previsões, eles precisam de dados. Então, eles se alimentam de dados. Então, não adianta achar que vai ser do dia para a noite, sem dados nenhum, que você vai conseguir colocar uma IA para prospectar do zero, sem nem dar uma estratégia para ela, Exatamente. formas de ela não se comportar ou se comportar, o que ela pode ou não pode fazer, o que ela pode e não pode falar. Então, tem toda uma lógica muito robusta para isso não virar dor de cabeça para as pessoas. Exato. E eu acho que Sem contar a maturidade do processo e da empresa de dados também e processo Lógico. estruturado. Não, eu acho que é interessante que a gente faz o vídeo porque conscientiza pessoas que não entendem esse processo. Hoje mesmo a gente estava falando sobre clientes que não conseguem entender o porquê que às vezes a gente fala, mano, calma, sabe? Deixa a gente treinar, deixa a gente... Deixa ela rampar. Deixa ela rampar, exatamente, deixa etapa por etapa. Vamos pensar no longo prazo. Pense que você começando hoje, você já está na frente do seu cliente. Exato. Começou daqui, que seja uma semana, entendeu? Porque você já está coletando dados. Então, é tudo um processo, não é a mágica que coaches ou a mídia está te vendendo sobre o ChatGPT, né? Ou às vezes a própria Disney que a pessoa entrou, né? De olhar lá no ChatGPT, fez qualquer pergunta, nossa, olha essa resposta. E claro que várias pessoas já passaram por problemas tipo, eu vou fazer um trabalho, fazer algo da minha empresa, pedir para o robô fazer e entregou dados errados. Mas quando a gente pega numa operação que tem uma escala muito alta, que tem uma empresa que tem muitos funcionários, que é os nossos clientes, aí, gente, aí o problema é muito grande. Porque é um dado errado, pense que se você tiver como informação errada, você passou isso para a empresa inteira. E aí vira um vírus, entendeu? Ao invés de ajudar, ao invés de trazer eficiência operacional, redução de custos, você tá fodendo todo mundo, entendeu? Exatamente. E só para finalizar esse assunto e começar aquele da LGPD, por exemplo, a gente vê muito hoje a galera, tipo, extrapolando a oferta e fazendo coisas inimagináveis, falando que, tipo assim, é só você vai codar um SaaS e você fica milionário. Galera, o buraco é muito mais embaixo. Sim. Ainda tem trabalho árduo, ainda tem cuidado com os detalhes e, principalmente, segurança de dados. Se você está entrando numa empresa que você vai assinar um contrato, vai assinar um NDA, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você vai tratar de dados dessa empresa. Qualquer erro, qualquer coisa que vazar, que seja uma linha de uma planilha, por exemplo, você já pode pagar multas literalmente milionárias. Tá? E em milhares de cenários ao máximo para ver se ela está à prova do Brasil, vamos dizer assim. Prova de pessoas que vão tentar hackear ela, fazer um prompt injection, um jailbreak ali, tentar rodar um payload, esqueci o nome, paylock ou payload, que é aquele negócio que dá uma hackeada. Tem que tomar muito cuidado, porque vira e mexe, você está com uma empresa grande fazendo esse agente vamos supor, um SDR, um BDR, um agente de experiência do cliente, que tem dados da empresa. Se alguém consegue acessar, já era, o dado vazou e quem vai para a justiça quebra. é você. Exato, sua empresa e você quebra fácil. Cara, eu não lembro agora o nome da empresa, mas eu estudei por um ano sobre direito de dados. E eu peguei um case de uma empresa que era como se fosse um Tinder secreto. Então ele era anonimato. As pessoas tinham fetiches, e aí por isso que elas usavam a plataforma. Caraca. E o ICP era muito focado em tipo amantes, essas coisas. Caraca. E a plataforma estourou na Europa. Estourou, virou hypada pra caralho, tudo. Enfim, passou-se, eu acho que dois anos e pouquinho de plataforma, hackearam a plataforma e vazaram todos os dados. Dentro da plataforma tinha gente que trabalhava em Big Tech, em diversas empresas. Em suma, a empresa dos caras faliu no mesmo dia que aconteceu o vazamento de dados, porque processaram eles, foram processos multimilionários e a empresa não tem muito o que fazer, entendeu? Tipo, e é por conta de um problema lá do começo, entendeu? Que você não presta atenção. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Então, ainda dentro da parte de dados, segurança de dados, LGPD, né? Pode falar um pouco sobre isso, acho que é bacana. Uma coisa que eu queria trazer, né, até para trazer essa visão do dia a dia, assim, que muita gente esconde, não coloca nos cursos, né, não coloca no Instagram. Ninguém fala, né? Ninguém fala desses problemas. Tem muita coisa que você tem que tomar cuidado, inclusive para minha empresa, é a LGPD. Hoje, por exemplo, a gente não aceita projetos B2C sem ser, por exemplo, feitos com tráfego pago e consentimento alinhado. Por quê? Porque é literalmente crime você entrar em contato com uma pessoa sem ter o dado consentido dela, sem ela ter autorizado você entrar em contato.
No caso do B2B, isso muda bastante, porque você está entrando em contato com uma pessoa que está representando uma empresa. Então você consegue ter ali, tanto para fins comerciais, fins qualquer que sejam, você pode, por exemplo, entrar em contato com essa pessoa. Porém, um ponto muito importante, você tem que deixar bem claro que ela pode sair a hora que ela quiser, que é o famoso opt-in, a pessoa ela consente a entrar, e o opt-out, ela consente também a sair, ela tem que ter o direito de sair do seu disparo, do seu mailing, de qualquer coisa. Então, por isso que muita empresa que está mandando e-mail, se você for lá embaixo, você vai ver que tem lá, desinscrever desse mailing. Sim. Isso é lei, isso é regra, não é coisa à toa. Então, tem muita coisa que você tem que levar a conta. Uma coisa muito interessante de dia a dia é que, recentemente, teve uma empresa que eles estavam insistindo bastante para a gente rodar prospecção ativa B2C, e por mais que o contrato estava alinhado, a gente poderia receber mais movimento de caixa, mais ali case, portfólio, oportunidade, faturamento. A gente recusou porque a gente precisava ter uma estratégia de tráfego pago rodando para ter essa captura de consentimento e dados, de acordo com toda a regra da Meta também. Sim. E a empresa queria fazer por uma listagem fria ali, uma lista sem a fonte consentida. E aí a gente acabou recusando o contrato, então isso acontece bastante. Uma coisa muito importante, eu e o Luiz estava falando bastante sobre isso hoje. Às vezes você tem que saber também dizer não, você tem que saber entender Sim. os limites do seu negócio. Não é só também colocar gente para dentro, colocar a empresa para dentro, fazer parceria com qualquer pessoa que você conversa na rua, Perfeito. Porque você nunca sabe o que pode vir. Você sempre tem que estar atento com as consequências. Você tá pegando o Kinder Ovo ali com um presentinho suspeito, né? Às vezes você fala, putz, o cara quer investir na minha empresa. Nossa. E aí o cara, sei lá, às vezes vai usar a sua empresa para lavar dinheiro. Às vezes o cara tá cheio de dívida e vai cair em cima de você. Ou às vezes, putz, o cara parece uma pessoa muito legal no evento quando você conhece ele. Não, vamos fazer um projeto junto, uma sociedade. Cara, não, senta, investiga quem é a pessoa, pergunta para amigos seus se conhece ou não. Hoje, eu acredito, tanto eu quanto você, a gente tem pessoas no nosso meio que a gente pode perguntar, pô, você conhece esse cara? Não, não conheço. Ou conhece? E aí, já participou de algum trabalho? Qual que são os valores dessa pessoa? E isso é algo, gente, que não é brincadeira, porque sociedade é casamento. Então, assim, não é sobre só aquilo que eu já comentei alguns sobre, pô, tem que dar match de skill, tem que dar match de valores, né? Nossa, é algo de longo prazo, exatamente. E a questão do contrato, às vezes você fica na malícia que você fala, porra, mano, vai entrar uma caixa aqui, pá, sei lá, vou poder fazer uma viagem, vou poder ir para um lugar diferente, vou alavancar minha empresa. Só que, putz, talvez isso daqui 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, sei lá, ou semana que vem, isso acabe te jogando no abismo, entendeu? Eu fico pensando que nesses momentos assim, a galera do Black deve estar tipo kkkkkk, tá ligado? A gente falando de LGPD, os caras devem estar rachando o bico. Mas assim, pra quem roda White forte, é que isso. É papo de White. Que é papo de White, exatamente. Tem que pensar em LGPD, tem que pensar na sociedade correta, tem que pensar em pessoas certas com quem você está trabalhando. Hoje mesmo a gente também falou da questão do investimento. Pô, a empresa do Arthur tem um super potencial de ser captada, fazer várias seeds. Os projetos que saem da Xeno também tem bastante gente que está chamando a gente. Mas aquilo, será que de fato compensa? Entendeu? Porque muitas vezes foi o que você estava comentando de cedo, né? Ah, beleza, recebi um investimento de 20 milhões. Putz, mas tem alguma coisa ali debaixo do tapete que você não viu. E talvez no futuro os caras vão te liquidar. Exatamente. Exato. Então tem várias coisas que a gente tem que ir pensando. E, pô, eu acho muito legal a gente trazer isso aqui em vídeo, porque é um conteúdo de, mentoria braba. Que tipo assim, só... Que a gente errou e aprendeu. Só quebrando a cara. Isso, tipo assim, não quero ser clichê, mas é uma coisa muito importante. É quando você, tipo assim, começa a aprender com os erros dos outros. Sim. Isso é um pouco difícil, porque às vezes a gente é ignorante, a gente é teimoso, a gente, tipo, bota pra ver. Mas é tão importante você aprender com os erros dos outros e, tipo assim, erros reais, não os erros de, tipo assim, eu faria diferente, no meu caso ia ser outra coisa. Não, de, tipo assim, entender, beleza, se os caras estão falando isso,
É porque alguma coisa aconteceu, Alguma né? coisa aconteceu, ou tipo, pode acontecer, ou os caras tipo, já viram acontecer alguma coisa. Então, por isso que é muito importante você sempre conversar com as pessoas. Ah, uma coisa que eu acho muito engraçado, eu já tive essa fase, acho que todo mundo já teve essa fase, de tipo assim, guardar a sua ideia e não contar pra ninguém, porque Nada a essa ver. ideia é mirabolante. Cara, isso eu acho o trem mais Eu- ridículo do mundo. Porque você só se ilude, você fica preso por ego e você não vê outras visões, você fica só com a sua visão que é limitada. Se você tá pensando nisso, cara, você já tem uma visão limitada, eu sinto Sim, muito, mas 100%. aí quando você vê, tipo assim, mano, uma ideia ou uma empresa sem execução, mano, não vale nada. Então, tipo assim, Cara, tem que cair na real, tá eu ligado? penso que, mano, o mundo do empreendedorismo, ele é muito mais sobre quem bota as caras, tá ligado? Dá as Pra caras, caralho. mano, dá a win. Porra, mas, véi, você vê vários Zé Ruela, e assim, os caras não sabem porra nenhuma, mas os caras tá lá no evento, os caras tá conversando, os caras tá indo atrás, os caras faz, entendeu? E às vezes você pega um cara que é extremamente inteligente e, pô, fica lá dentro de casa, foi o que você falou. Ah, minha ideia, meu, ideias são Exato. baratas. Provavelmente alguém já teve a mesma ideia que você e está lá executando. Se já não foi executada e tá, tipo, muito bem, e você não vai poder fazer absolutamente nada, porque daí o mundo white te mata, que é as patentes, né? Que se o cara for inteligente, vai te processar. Mano, Então, tipo assim, puxando um gancho disso aí, tipo assim, eu só não vou puxar tanto pra não alongar, pra gente não conversar uma hora aqui. tá, Mas uma coisa que rola muito, tipo assim, eu adoro o conceito de, tipo assim, caverna, sabe? De, tipo assim, caverna, sim. você ficar, botar um bagulho Modo focado, caverna. modo caverna e fazer, executar. Só que você Vingança. tem que, tipo, ter um equilíbrio disso também, 100%. sabe? Se você só fica, tipo, dentro do seu quarto, no escuro, primeiro que de forma biológica, você já começa a tomar menos sol, você já, tipo, Sim, desregulariza seu ciclo testosterona circadiano, baixa, sim. textura abaixa, Ansiedade. ansiedade aumenta. E aí, tipo assim, você não conversa com outras pessoas, você não aflora o seu instinto social, você não melhora a sua comunicação. Até sua E aí, criatividade vai pro sua saco. criatividade vai pro saco, você começa, tipo, ouvir suas paranoias, porque, tipo assim, você tá focado. Não, daqui 6 meses você vai sair com a nova meta. Não é muito bem assim que funciona. Tem que ter esses momentos de foco, são muito importantes. É quando você senta a bunda na cadeira e faz, executa. Mas vale muito a pena essas trocas. Tipo, trocar ideia com as pessoas. Sim. Entender, não, tipo, só querendo ganhar em cima da outra pessoa. É trocar, exato. Trocar. É Tipo assim, trocar. pô, o Luiz aqui, ele começou a falar, por exemplo, que ele já estava no Cazaquistão. Mano, que insano. Quantas coisas eu já não posso conversar com ele, tipo, para perguntar, Exatamente. para saber, tipo, como é que esse cara, o que esse cara come, o que eles fazem lá, como é que Mano, foi sua eu acho que experiência. trocar papo Porra, é curiosidade, tá ligado? Não exato, tem muito segredo. exato. Bom, e agora indo pro final, vocês percebem que existe um padrão entre todos os meus vídeos, né? Vou encerrar mais uma vez falando sobre cuidado da saúde mental. Porque em todos eles a gente se sabota hoje em dia. Seja pelo vício, o excesso ali nas redes sociais de ver um cara igual o Ruiter, por exemplo, mostrando ali a vida luxuosa dele. E, mano, parabéns pro Ruiter. Eu admiro ele pra caralho, tá ligado? E muitos outros caras que mostram a vida de luxo, mas eu sei também que esse movimento do pessoal do digital faz muitas pessoas ficarem muito ansiosas, sabe? Nossa. Quererem viver a Disney. Infelizmente, não é isso, sabe? A gente tem que ser realista. Eu não tô julgando a estratégia de ninguém, tudo bem, mas eu tô trazendo pra quem segue a gente que isso foi algo que mexeu comigo, deve ter mexido com você Pra e caralho. mexe com todo mundo, né? Então a gente precisa ser realista e falar, cara, não é qualquer um que vai ter esse carro. E lembrem-se também que existe hoje, gente, a possibilidade de você pegar uma BMW por 14 euros, tá? Existe esse mundo, então nem sempre acreditem que o cara de fato tem um Ou até super gerar carro. cunhar, né? Oi? De Ou graça. até gerar cunhar, exatamente. Não tô Caraca. falando que esse é o caso do Ruiter, viu? Depois os caras Os caras vão tira cancelar aqui, nós. me cancela aqui, tá ligado? Mas, Chega o fandom. enfim. E tem que falar mesmo, meu, de cuidado com a saúde mental. Você vê as criancinhas lá perderam o chat no Roblox e agora estão xingando o Felca. Você viu essa parada? Caralho, eu não vi essa porra. Não viu? Não viu? Então vai ficar de corte no vídeo. Pode crer. As crianças, o Felca fez todo aquele protesto, né? Falando das Aham. crianças que gravam conteúdo na internet, certo? Aham. E aí, as crianças, pelo que eu entendi, acharam que foi por conta dele que o chat no Roblox foi banido. Entendeu? Mentira. E aí Eles os caras cancelando estão ele. cancelando ele. Ah, Felca, eu vou te... Tá ligado? Felca, você é pior... Vem cá. Caralho.
nesse nível, assim, tipo, Obrigado. muito zoado, tá ligado? Caralho, Então não tô sim, sabendo gente, disso, pelo não. amor de Deus, cuidem da saúde emocional de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quer adicionar alguma coisa, Arthur? Cara, eu acho que pra fechar com chave de ouro, esse vídeo ficou muito bom. Uma troca bem genuína, bem dia a dia. Sim, Cara, eu acho que, tipo assim, se a gente sempre tá procurando crescer nossa empresa, ganhar dinheiro, viver riquezas, prosperidade, né? prosperidade, dar o melhor para os nossos pais, cara, tudo isso vem de uma única coisa, que é o seu cérebro. Sim, Nada adianta você, tipo, ter R$ 1 bilhão se você não tem saúde. perfeito. Então, e saúde hoje está tão escassa, ela está tipo, sendo um ativo tão grande, Exato. tanto de tempo, quanto de saúde, quanto de estímulos. Então, quando você tipo, se vê hoje no dia da sociedade, que é tipo 2026, você é bombardeado por 1 milhão de coisas todos os dias. Sim, Você tem que se cuidar, você tem que ter uma mentalidade, um propósito muito claro, senão você se perde. Você se perde em vícios baratos, você se perde com coisas vazias e o seu propósito vai ficando longe e você acaba se perdendo nesse processo. Então eu acho que, tipo assim, além do cuidado mesmo, não uma terapia em si, não só isso, mas tipo assim, um autoconhecimento de você, tipo assim, parar, reflexões constantes. reflexionar e falar assim, mano, por que eu faço tal coisa? Por que eu gosto de ir para tal lugar? Por que eu Exato. gosto daquele cara? Ou de beber uma ali, ou fumar um negocinho? Por quê? Exato. Porque aí você começa a ver Você a percebe. profundidade disso. É, a sempre profundidade, tem, sempre tem uma profundidade. E acho que, para encerrar aqui com uma frase, eu acho que entendam que tempo é vitalidade. Tempo foi um conceito criado por nós, seres humanos. Mas o tempo que a gente fala, 1 hora, nada mais é que uma porcentagem da nossa vida. Então, tanto que você gasta, igual o Arthur falou, sei lá, bebendo, fumando, estando num lugar não fazendo nada. E não é que você precisa entrar num ciclo de workaholic, né? Tô sempre, constantemente querendo fazer alguma coisa. Mas cara, é também saber saborear a vida. Exato, Simplesmente. equilíbrio, né? É equilíbrio, exatamente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado hoje desse nosso papo. Eu, sinceramente, gostei muito. Porra, Acho que eu foi bem curti pra caralho. natural, assim, Sem cotidiano, igual você roteiro falou, sem nenhum, roteiro só nenhum. E falando a deem realidade. um feedback pra gente, viu? Tamo junto. Deixa os comentários aí, eu vou dar uma olhada, hein, gente. Abraço.